De manhã, o pescador volta com a pesca. Enquanto nós estamos acordando, o pescador está voltando do trabalho. Vamos dizer assim, é o que? O meio do expediente, porque tem que descarregar o peixe, levar o peixe para o distribuidor, vamos dizer assim. Daí o trabalho do pescador já está feito. Mas até o trabalhador estar feito, que é quando a gente o vê, quando nós o vemos ali, de manhã, quando acordamos, 7 horas da manhã, até esse trabalho, esse que a gente vê é o trabalho já feito. Ele já foi pescar, ele foi de madrugada. Ele foi de madrugada para o mar para pegar os peixes, porque essa é a hora que se pesca. E quando a gente chega na mesa, num restaurante, a gente vai comer o peixe. Se ele fosse pescado de dia, a gente ia comer no outro dia. Mas não, o peixe é pescado de madrugada e a gente come no mesmo dia. E aí a gente olha para as outras pessoas e fala assim, olha ali, ó, tá ali um doce de amendoim. Os doces de amendoim que a gente vai comprar. Quando eu fui comprar em São Paulo, quando eu tinha 17 anos, eu falei assim, que absurdo o preço desse doce. Na rua, a pessoa estava vendendo doce na rua. Que absurdo! Na loja eu compro por bem mais em conta. Olha o preço desse doce. Mal sabia eu que aquela pessoa que estava vendendo doce teve que sair da sua casa, provavelmente da periferia de São Paulo, e comprar o doce numa distribuidora que ele conseguiu, depois de muito tempo, descobrir onde que era o preço mais barato, mais em conta, e ir para a calçada de um lugar central, como é o bairro de Santa Cecília, que eu morava, e vender aquele doce ali, e ficar ali um tempo vendendo. Só que na minha cabeça, na minha cosmovisão, a minha visão de mundo, eu estava vendo com o meu olhar. Todos nós temos os nossos olhares, a nossa maneira de compreender o mundo, a nossa idiosincrasia, o nosso jeito de pensar, sentir e agir. Idiosincrasia. Estamos imersos numa cultura. São as roupas que vestimos, o modo que falamos, as pessoas com quem nos relacionamos, os grupos sociais nos quais estamos inseridos. Então, é perfeitamente natural que termos sermos quem somos no meio que somos. O que talvez tenhamos que tomar cuidado é quando esse nosso olhar ele oferece perigo para outras pessoas. Perigo. Eu
tenho todo o direito de viver sem preocupação. A melhor coisa é não ter que ficar se preocupando. Apavorado, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Ai meu Deus, eu vou ser assaltado. Ai meu Deus, eu na praia da Fuzeta aqui sozinho. Meu Deus, se vem um assaltante aqui, deixa eu ver aquela pessoa que tá vendo, uma senhora, um cachorrinho. O cachorrinho é pequeno. Então tá tudo bem. Todos nós temos o direito de não ter preocupações. Porém, quando a minha não preocupação ela se torna uma irresponsabilidade, e aí fogo isso, porque eu não, como Gandhi dizia, eu não posso muito falar de responsabilidade. Mas assim, quando a nossa responsabilidade ela oferece perigo para outras pessoas, quando o meu modo, no meu grupo de agir, eu acabo sem perceber, né? Mas com o tempo, né, a gente tem que tomar um chá de Simancol. Quando eu acabo oprimindo outro grupo social, por exemplo, quando eu oprimo as pessoas que têm uma opção sexual, é estranho até falar opção sexual, como se nós fôssemos seres que esse é o objetivo da vida. Será que existe uma opção sexual ou um jeito de viver? Quando, por exemplo, a gente no relacionamento, né, só para maiores, no relacionamento de família, de pai, mãe, que daí geram filhos e tem a sua, né, o seu ímpeto para gerá-los, será que todas as pessoas formam as suas famílias, fazem as suas reproduções humanas da mesma maneira? Pelo que eu percebi, não, eu tive algumas namoradas e a gente conhecendo as pessoas, a gente vê que cada pessoa tem pessoas que gostam de batata, tem pessoas que gostam de batata cozida, tem pessoas que gostam de batata frita, tem pessoas que gostam de carne grelhada, de frutos do mar grelhados, tem pessoas que gostam de frutos. Eu fui num restaurante aqui e um amigo meu falou assim, vamos ali naquele lugar. Aí eu falei, não tô com fome agora, mas tá, eu tomo um suco lá então e tomo uma cerveja e você come e pronto. Então tá, vamos lá. E o dono do restaurante chegou e também trabalha junto ali, né? As pessoas que trabalham ali também, que fazem o serviço de, né, trazer a comida pra gente, tudo. Uma pessoa veio e perguntou, o meu amigo falou assim, vamos comer polvo? Eu olhei o peixe e olhei assim, robalo, não sei o que, era um robalo. E quando eu era criança, os amigos do meu pai apelidaram, porque eu era muito magrinho, né? Muito magrinho, me apelidaram de robalo. Que é um peixe diz que fininho, né? Ele é comprido, né? Me apelidaram de robalo. Os amigos do meu pai me apelidaram de robalo. Olha só,
Como que você vai ser amigo da pessoa, daí você olha o filho, esse magrelo, é roubá-lo. É o amigo ali, ó, teve um filho, você coloca o apelido de roubá-lo no filho do amigo. É assim que se faz. E não, naquela época não era bullying. Aí, falei, eu queria roubá-lo. Daí meu amigo falou assim, vamos comer polvo. Falei, polvo? Ele falou, porra, acho que é uma boa. Vamos. O homem chegou e falou assim, é polvo com tinta ou sem tinta? Eu vou saber o que é tinta. Ou tinta? Polvo com tinta ou sem tinta? Aí eu olhei pro meu amigo assim, como que querendo entender o que o homem tinha falado. Aí o homem falou em inglês comigo. Falou em inglês, fazendo a pergunta. Daí eu peguei e respondi em português dele, English. Daí eu, não, eu falo português. Falo português. E aí expliquei, falei assim, não, é que eu não tô acostumado a comer polvo. Daí ele entendeu e deu risada, né? Então assim, aí a importância da comunicação. Porque eu particularmente fiquei na minha adolescência bastante no computador. Gostava, aquilo era uma novidade. Os computadores estavam surgindo, né? E graças a Deus fiz não uma birra, mas meu pai falou que ia comprar aquele computador. Só que meu pai falava e às vezes não fazia. E eu lembro que a gente estava viajando para São Paulo naquele dia e a gente ia passou num lugar que tinha aquele computador, que era um MSX de 8 bits, 64 KB de RAM, um processador de 4 ponto alguma coisa megahertz, um Z80, o processador daquele computador. Com o Basic, já com o Basic, que é a linguagem de programação, e sem drive de CD, sem HD, muito menos, sem disquete. Naquela época era disquete. Tinha os disquetes de 5 1/4, que eram maiores. E tinha os disquetes, depois surgiram os de 3,5, um pouco menores, mais modernos. Os de 3,5 eram mais modernos, já tinha um negocinho de abrir, era mais durinho, era mais difícil de estragar. E a gente passou ali, o pai não comprou. E ele tinha falado que ia comprar, e eu tava com os meus irmãos também junto. Só que eu, como irmão, vamos dizer assim, tinha o meu irmão mais velho, Marcelo, tinha os outros, e eu também era como se fosse um irmão mais velho de certa forma, porque eu, no nosso convívio, eu e meus irmãos, eu era, vamos dizer assim, assim surgiu isso, eu acabava, vamos dizer, quando pequeno, mandando nos meus irmãos, e até no meu irmão mais velho. Então eu tava ali e criança não pensa, será que o meu irmão tá bem ou não? Criança não fica pensando, deixa eu ver se meu irmão tá bem. Não, a gente tá ali, acorda, vai brincar e ia pro meio ia pro campinho, perto de casa, fazia tenda, barraca, com galhos de árvore fininha, com uma forquilha, colocava uma barraca, tentava colocar aquelas folhas de capim para fazer um telhadinho, e ia pegar o estilingue, e tinha os meninos que atiravam bem, pegavam as pinhas, né, dos pinheiros, acertavam,
e a gente conhecia o pessoal da outra rua, ia lá, tinha uma namoradinha, encontrava outra namoradinha, daí os namoros também eles eram virtuais, eles eram sempre platônicos. Mas é assim que a gente vive. A gente vivia, era o nosso mundo. O nosso mundo. Não existia sexo. Não existia sexo. Não tinha sexo. Mas tinha aquele, essa menina. Essa menina bonita. Aquela menina bonita. Quer namorar comigo? Não quero namorar com você. E a gente, no jeito que a gente cresce, a gente acaba formando o que nós somos. Até os 7 anos de idade, a nossa personalidade é formada. Até os 12, o caráter. E isso fica para nossa vida inteira. Então, a gente indo para São Paulo, no carro, meu pai não... Eu fiquei assim... de forma natural, não é nada planejado. Criança não planeja as coisas. Criança simplesmente vive. E eu fiquei quieto ali, sem falar nada. Não era um plano. Eu vou ficar quieto aqui, daí meu pai vai ir comprar. Não, eu fiquei quieto. Não falei com ninguém. O meu pensamento estava focado naquilo. Eu queria aquele computador. Eu tive uma expectativa de ter aquele computador e aquela expectativa foi frustrada. E eu fiquei quieto. O pai e a mãe acho que perceberam e eu sei que fiquei. Teve vamos dizer assim, eu imagino que a gente nunca tem lembrança pura, né? Mas isso foi o que aconteceu. Imagino que o pai e a mãe meio que ficaram ali, né? Putz, tem um preço isso, né? É um dinheiro. E eu sei que eles foram, o pai foi lá e comprou. Comprou, assim, meio que na força. Conhecendo ele, não foi assim, que bom que eu tô comprando esse computador. Falou assim, fogo, eu tinha que fazer aquele dia, mas todos nós que somos pais, nós amamos nossos filhos, e os nossos pais nos amam. A gente está no mês de abril. Esse mês tem uma campanha, né? Contra a violência para as crianças, adolescentes, não de pais, né, somente, mas em geral, né? Crianças, adolescentes que sofrem bullying, que sofrem violência física, violência psicológica. É uma fitinha azul. Uma fitinha azul. A campanha foi lançada nos Estados Unidos por uma avó, se não me engano. Colocou na antena do carro essa fitinha. E as pessoas começaram a perguntar o que é essa fita. E ela explicava para os curiosos da violência que era o neto, se não me engano, sofria e que o outro neto já tinha morrido por causa daquela violência. Então, quando as pessoas perguntavam, ela falava, isso aqui, o meu neto está sofrendo isso, e o outro já morreu também por causa disso.
Mas assim, não era graças a Deus, não era o meu caso. Mas assim, não foi assim. Mas assim, o meu pai, ele fez uma coisa boa. Eu assim vejo. Mesmo assim, tudo bem, eu fiz vamos dizer assim, uma birra. Na verdade, é isso que acontece, né? Os filhos fazem birra para os pais comprar e os pais compram. Tanto que as propagandas são muitas vezes feitas para as crianças. Né? Criança, tem um documentário que chama Criança, a Alma do Negócio. Explica muito bem isso. Criança, a alma do negócio. Que as propagandas são feitas para as crianças, porque o que acontece é que as crianças fazem birra para os pais comprar. E isso funciona. Então as coisas, esse nosso mundo, para funcionar, as pessoas precisam vender coisas. E para se vender coisas se usam dos meios mais sujos que se possam existir. Que é fazer uma propaganda para a criança fazer a birra, porque eles sabem que isso vai funcionar. E foi o que eu fiz uma birra, assim, de certa forma, fiquei quieto e meu pai comprou. E aquele computador eu ficava muito nele, eu ficava bastante, eu gostava de ficar ali. Não gravava os programas, eu fazia os programas de computador, testava, fazia um gráfico, fazia uma linha para fazer um desenho bonitinho, mudava a cor, colocava um azul, bom dia, mudava uma cor e fazia as linhas, fazia um gráficozinho e depois o programa apagava. Porque não tinha onde gravar o programa. Era um computador sem memória de armazenamento, sem disquete na época, que era onde gravava. Então tudo que fazia, que na hora que eu desligava, apagava, né? O tempo que ficava ligado, ele ficava ali. E daí um dia eu pedi para comprar um drive de disquete. Aí nesse drive de disquete, o pai foi para São Paulo, de Curitiba para São Paulo, e ele mesmo comprou e ele trouxe em casa. E eu ficava muito naquele computador, muito. Isso foi bom, me desenvolveu um raciocínio lógico, né? Porque programar computadores faz cócega no cérebro, a gente acaba tendo, né, fazendo matemática, não é bem matemática, é diferente da matemática, envolve matemática, mas é diferente, né? É fazer instruções para que um computador faça aquelas instruções que você está falando para ele fazer. E a máquina é diferente da gente. A máquina você precisa dizer a instrução certinha. Ó, faz isso, soma mais 5, né? Agora você repete isso e faz a linha se desenhada aqui. Aí faz um gráfico bonito, né? É um programa de computador, são instruções para fazer uma linha aqui, fazer várias linhas e faz um desenho lá. E olhando aquilo, convivendo com aquele mundo de computadores, eu comecei a achar que eu deveria fazer as coisas como um computador faz. Então, por exemplo, se alguém falava, minha mãe falava uma coisa para mim, eu pegava aquela palavra que minha mãe falou e falava assim, ó, essa é a palavra, o significado é esse, o significado lógico, sendo que as palavras não têm um significado exato. As palavras, quando falamos, nós podemos falar, por exemplo, com ironia, nós podemos usar eufemismo, o litote, que é muito parecido com o eufemismo, e eu também estou
tentando entender qual que é a diferença entre eufemismo e halitote, né? Hipérbole, né? O eufemismo é suavizar as coisas, né? Eu digo assim, não tá feio, não. Não. Meu cabelo tá bonito? Não tá feio, não. Nunca fale isso. Nunca diga isso. Mas seres humanos são diferentes de computadores, totalmente. Nunca um computador vai ser um ser humano. Nunca, jamais, em momento algum do mundo, em época alguma, um computador será igual a um ser humano. A inteligência artificial avançou extremamente nos últimos anos e daqui 2, 3, 5 anos, 10 anos, nós vamos ver um mundo totalmente diferente do que hoje é. Porque as máquinas foram muito aperfeiçoadas, tem robôs colhendo frutas, robôs plantando. Hoje já existem plantações autônomas. O robô planta, o robô põe a semente, sempre tem uma parte que as pessoas, né, vão fazer. Mas está cada vez mais automatizado as coisas. Então imagina uma fazenda onde não existem pessoas trabalhando. A comida sai dali, pronta por robôs. Hoje isso já está acontecendo. E o problema é que está acontecendo muito rápido. E o mundo não tem condições de acompanhar essa mudança drástica que está acontecendo. Vamos precisar fazer alguma coisa para dar conta desse processo. Por exemplo, a computação quântica está evoluindo também. Os sistemas de criptografia que a gente usa hoje, que deixa a internet segura, são baseados em chaves em criptografia, em assimétrica, simétrica, chave pública e privada, né? Então quando a gente acessa lá o Facebook, o Gmail, o YouTube, nós vemos um cadeadinho no navegador. No lado esquerdo, do lado onde está o nome do site, fica um cadeadinho. Aquele cadeadinho quer dizer que aquele site é seguro. Quer dizer que se a gente colocar a nossa senha ali e alguém no meio interceptar a comunicação, aquela senha não vai ser vista, porque ela está criptografada, ela está toda embaralhada, não se consegue saber qual a senha que está ali. É um sistema que funciona, né? Se não tem o cadeadinho ali, não vou digitar minha senha, porque se alguém interceptar a ligação no meio do caminho, como se fazia na guerra, né? As ligações sempre, desde né, até os pombos correr, tadinho, eles viam, deve ter muito pombo correr, ter sido morto. E as ligações, então na Segunda Guerra também, né, se interceptava, mas quando o Jogo da Imitação fala isso, né, o filme fala da história real, né, mas claro que um filme é sempre mais pintado, mais bonito, mas que eram interceptadas as comunicações, que naquele tempo era por telégrafo, né? As letras, só que os alemães inventaram um jeito de criptografar, de embaralhar aquela comunicação com uma máquina chamada Enigma,
em que a comunicação ficava embaralhada. Então, mesmo a ligação, né, naquele tempo de sendo interceptada, ninguém entendia o que dizia. O WhatsApp, por exemplo, o Telegram, as mensagens que nós temos ali são criptografadas. O que quer dizer? A mensagem que eu mando para uma pessoa, se alguém pegar a comunicação no meio ali e tentar desembaralhar e tentar descobrir o que eu escrevi para outra pessoa lá, pegar, né, tiver um aparelho da internet que fica ali no meio para ver os dados que estão passando, as informações que estão passando, elas vão estar embaralhadas, porque o WhatsApp usa a criptografia de ponta a ponta. Quer dizer o quê? A criptografia, ela vai daqui até o outro celular, e isso nos dá segurança. Então, quer dizer, para saber a mensagem que eu mandei para o outro celular, só indo lá no outro celular e vendo. Para saber a mensagem que o outro celular mandou para o meu, só vindo aqui no meu e vendo. Pode interceptar a comunicação no meio, pegar aqueles dados, eles vão estar todos embaralhados, porque existe uma criptografia. Algumas criptografias mais fortes, né, que as chaves de embaralhamento são maiores, e umas mais tranquilas, quando depende da comunicação que você vai fazer, né? Sistemas que precisam ser muito seguros usam uma criptografia forte, com chaves, vamos dizer assim, uma senha grande, né? E esse sistema de chave pública e privada é que garante isso. O meu WhatsApp, o meu navegador, eu mando para a pessoa que quer transmitir a minha chave pública. A minha chave privada, são duas chaves, uma é a pública, outra é a privada. A minha pública eu coloco no Facebook: essa aqui é minha chave pública, me mande uma mensagem. A pessoa vai pegar aquela mensagem que ela quer me mandar, vai transformar com aquela chave pública. E o que acontece? Para abrir essa mensagem, é só a minha chave privada que consegue. Então, ninguém vai ver a comunicação. Ninguém consegue. Não se consegue quebrar isso. Não se consegue. Pode um computador ser colocado para calcular, né, isso, e ele teoricamente consegue quebrar em 200 anos. Em 200 anos um computador consegue quebrar uma chave dessa. Então, eu coloco lá, eu peguei uma comunicação no meio, deixa eu tentar descobrir. Eu deixo o computador, fica 200 anos lá, daqui 200 anos algum neto, bisneto meu vai saber essa mensagem. Então a chave pública e privada, esse sistema de criptografia, ele funciona. Só que existe um problema. Hoje, a computação quântica está evoluindo. Os computadores quânticos, eles trabalham com os átomos da matéria, os átomos, as partes pequenininhas nossas, né? Mais pequenos que as moléculas, mais pequenos que as células, e que formam as moléculas, né? Átomo, H2O, a água é formada de dois átomos de hidrogênio e átomo de oxigênio. O que acontece é que os átomos têm umas propriedades, e hoje já se consegue usar esses átomos para fazer um tipo de computação que se chama computação quântica. A computação quântica, para a gente fazer, vamos dizer assim, um programa de computador em computação quântica, ele é um jeito diferente de calcular as coisas. Porque
os átomos, né? O mundo quântico, ele tem algumas propriedades que vão além da nossa física. Por exemplo, uma partícula, ao mesmo tempo, ela é sólida, vamos dizer, ela é uma partícula, mas ela também pode ser onda. Sólido uma partícula, sólido uma partículazinha. Então uma partícula é um pedacinho de matéria, vamos dizer assim. Mas essa partícula, no mundo quântico que existe, tá aqui, ó, tá dentro da gente. Nós somos feitos de átomos. O mundo quântico está no átomo. E essas partículas podem ser ondas. Elas podem ser ondas. Ondas não são sólidas. Elas existem. Elas modificam a matéria. A água sobe e desce. E o negócio é que se descobriu que as partículas do átomo, ela em certo momento ela é sólida, ela é uma partícula, mas ela pode ser onda, como ondas de rádio, como ondas de som. Ela pode ser uma partícula e ao mesmo tempo não ser. Ah, como isso? A ciência explica isso, experimentos explicam isso, e a gente pode verificar que isso realmente acontece. Assim como a gente pode verificar, se eu pegar um pedaço de madeira e jogar na água, eu quero descobrir se a madeira boia na água. Vamos ver aqui. Ah, será que esse aqui boia na água? É uma conchinha, olha. Acho que dá pra cozinhar esse aqui, hein? Vamos ver. Vou jogar com... Hoje eu vou... Nome da ciência. Vamos pegar o nosso café da manhã aqui. Se diz aqui em Portugal, o nosso pequeno almoço. E vamos fazer uma experiência. Eu quero descobrir se essa conchinha, esse bichinho que tá aqui dentro, provavelmente, se não tiver morto, eu quero descobrir se esse bichinho boia ou não. Então eu vou fazer um experimento. Vou ver. Olha, formou ondas também. Formaram-se ondas. Ondas não são sólidas. Ondas podem ser formadas na água, no ar, no eletromagnetismo, as ondas de rádio. E então as partículas podem ser onda e podem ser partículas sólidas. O problema, assim, os cientistas falaram assim, ó, vamos tirar uma foto e vamos ver se essa partícula é uma partícula ou ela é uma onda. Puf,
tirava foto. E de repente ele falava, poxa, uma hora é partícula, outra hora é onda. Quando foi tirar a foto da partícula, a partícula era uma onda. Mas quando falaram assim, ó, pera aí, então não vamos tirar foto, vamos só ver o que essa partícula está fazendo ali, se ela está batendo naquela parede, como onda ou como partícula. E quando não tirava foto, ela estava batendo como partícula. E quando ia tirar a foto, ela estava batendo como onda. Ela estava batendo como onda. Ó, pera aí, a gente vai tirar a foto, o negócio muda para onda. A gente não tira a foto, o negócio é partícula batendo na parede. E quando a gente tira a foto, o negócio não bate mais na parede igual partícula, bate como onda. Então as partículas quânticas do átomo, ela ao mesmo tempo pode ser partícula e pode ser onda. E a gente nunca sabe se ela é onda ou partícula. E a partícula tem mais uma coisa que chama spin. O spin da partícula, ele também pode estar de um jeito ou pode estar de outro. Ele pode estar assim, para cima, como se fosse numa direção, ele pode estar para baixo, ele pode estar assim, ele pode estar assim, ele pode estar assim. O spin ele muda também. E essas propriedades do átomo, do mundo quântico, os cientistas falaram, pera aí, isso aí dá para nós usar, né? É uma roda inventada, vamos usar isso aí. Foi até que chegaram nos computadores quânticos. Vamos usar isso para fazer cálculos. E o que acontece hoje é que os computadores quânticos, pela sua característica, eles estão cada vez mais a ponto de, por exemplo, quebrar uma chave criptográfica. Não é pela velocidade do computador, é pela forma que ele faz a conta. Por essas características do átomo. Então, daqui a alguns anos, a computação quântica está crescendo, vai chegar num ponto em que os computadores quânticos vão conseguir quebrar essa criptografia que a gente usa hoje, essa que a gente usa hoje para internet, para tudo. Então já estão sendo feitos novas criptografias, à prova de computação quântica. Então daqui a um tempo nós vamos ter que ter um novo jeito de embaralhar os dados para que eles não sejam descobertos, porque os computadores quânticos estão crescendo e eles vão quebrar mas já estão sendo feitos novos meios, então isso tudo vai ser resolvido. Mas então quer dizer assim, as coisas vão para um caminho no mundo em que nós precisamos criar soluções para resolver esses problemas que surgem. Por exemplo, os computadores. Dizem que os computadores foram inventados para resolver problemas que nós não tínhamos antes deles existirem. E é verdade. Mas é que o mundo vai sofrendo uma mudança. Olha a mudança, por exemplo, no que era ser homem e ser mulher, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Olha como está hoje. Foi preciso que nós nos adaptássemos a isso. Darwin dizia, que sobrevive o que se adapta melhor. Não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta melhor. Então nós precisamos nos adaptar. E essa adaptação não é se adaptar a tudo, mas nós precisamos fazer uma adaptação em nós mesmos,
para que a gente consiga dar conta desse mundo de hoje. Nós precisamos fazer isso. Eu não posso fazer, não, eu quero viver igual eu vivia 200 anos atrás. Não se vive hoje mais como se vivia 200 anos atrás. As pessoas são diferentes hoje, os comportamentos são diferentes. Ser homem é diferente hoje do que 200 anos atrás, ser mulher é diferente do que ser 200 anos atrás. E daqui 100 anos as coisas também vão mudar, né? E se a gente deixar, a gente fica para trás. A sobrevivência depende disso. A sobrevivência no mundo animal dependeu de adaptações que cada animal fez para sobreviver como espécie. E a nossa sobrevivência, veja que é algo muito importante. Sobrevivência é algo muito importante. Quando a gente fala de vida, a gente não está falando de algo muito precioso, algo de valor. Vida, a vida vale mais do que tudo. Do que tudo, do que tudo. Tudo é nada perto da vida, né? Para tudo tem solução. Mas se alguém morrer, não há solução mais. A solução é dizer adeus, né? E pronto. Então a gente precisa pensar nisso, pela importância que tem, que é a vida, a sobrevivência. E o que é preciso hoje de ser feito para sobreviver? Para eu sobreviver? Ou para eu e os outros sobreviverem? Será que só eu tenho que sobreviver? Será que se eu pensar assim, qual que será a melhor opção? Eu penso, vou garantir o meu porque é a minha vida e pronto. Quem que vai sobreviver? Quem pensa assim ou quem pensa assim, eu vou garantir o meu e vou garantir o do outro também? Porque eu preciso do outro para viver. O outro, a outra pessoa, ela é necessária para mim. E ela é igual eu. Ela tem olhos, tem boca, ela cheira, ela sente. Alguns são... As pessoas são diferentes, umas não veem, outras não cheiram, umas têm o cheiro mais... o olfato mais apurado. Os cães têm o olfato 200 vezes maior, mais sensível que o nosso. Tem a audição 4 vezes maior que a nossa. E assim as pessoas também são diferenças entre si. Então será que é importante eu só pensar em mim e no meu grupo, ou também pensar em mim, no meu grupo e nos outros grupos, porque é bem possível que eu vou precisar desses outros grupos daqui para frente. Não se vive sozinho nesse mundo, não se vive. Ninguém vive sozinho. Ninguém. Temos que parar com isso, de achar que nós vivemos sozinhos. E vai dar certo, vai. A Bíblia diz, o solitário se isola e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário se isola e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Jesus deu um exemplo disso, porque pelas pessoas com quem ele se importava, ele se ofereceu como oferta.
para poupar a vida de outras pessoas, ele ofereceu a sua própria vida para que aquelas outras pessoas fossem poupadas, para que nós fôssemos poupados. Esse foi o significado da morte de Jesus, do Senhor Jesus. A morte de Cristo. Que na época dele ele não era chamado de Cristo. Cristo era o Messias, o que devia vir, o que os judeus esperavam, o que havia sido profetizado 700 anos antes de Jesus vir, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Príncipe da Paz, paz, Shalom, tudo em ordem, tudo tranquilo, paz, a paz do mar, tranquilo, a Bahia, com águas tranquilas, sem agitação. Então,